Bora, Brabuletas! Olá! Sou a Suzana do Crochê e estou de volta para trazer um pouco mais de ensinamentos básicos sobre o crochê. Espero que todas e todos estejam bem e venho aqui então novamente com muito prazer e muita vontade de ensinar você que quer aprender a fazer crochê. Hoje, então, venho trazer aqui, nas outras aulas, nas primeiras aulas, né, eu falei sobre crochê, fiz uma introdução, a minha apresentação, falei sobre os pontos básicos, ensinei a fazer as correntinhas, né, o começo de tudo. Então, hoje eu volto para a gente aprender a fazer o ponto baixo que ficou aqui, para a gente dar continuidade nessa sequência de aula. Então, aquela foi a primeira sequência, essa então é a segunda sequência de aulas aqui da Brabuleta Suzana do Crochê para ti. Hoje eu venho aqui com as minhas unhas maravilhosas em tom de verde água, a cor preferida da minha afilhada, minha siricutica. Quem faz as minhas unhas é a Michelle New Designer, a minha cunhada, que é perfeita, maravilhosa, tem um brilho, como diz a minha sobrinha, tem um brilho, um bilo. Então, aqui essas cores lindas pra gente produzir, pra gente crochetar e crochetemos. Então, gente, eu venho aqui então trazendo um pouco dos pontos básicos, tá? Eu já trouxe aqui umas amostras, né, dos pontos básicos do crochê, tá? O material que a gente vai utilizar aqui é o fio amigurumi, nesse tom roxo lindo, maravilhoso, que né, no fundo branco dá uma percepção bem boa. A agulha número 2,5, que é uma agulha bem gostosa de trabalhar e boa. E tesoura, caso precise, mas já trouxe tudo cortadinho aqui, então temos aqui. Também a tesoura. Certo, então vamos começar. Aqui eu fiz um pedaço aqui do ponto baixo para a gente ver como fica, né? A parte do ponto baixo. Mas eu vou falar antes disso, antes de a gente começar, vou falar dos pontos básicos do crochê, onde tudo começa, tá? Eu vou só dar uma aumentadinha aqui na tela para a gente visualizar um pouquinho mais, ficar um pouquinho melhor aqui a percepção aqui dos pontos, tá? Não muito, acho que assim tá bom. Aqui, então, a gente começou, né? A gente aprendeu na outra aula sobre as correntinhas, então aqui estão as correntinhas, o começo de tudo, né? Espero que vocês consigam focar bem aí, visualizar bem. A minha câmera não é das melhores, como eu falei, mas vamos trabalhar com o que a gente tem, porque tá ótimo. Então, aqui são as correntinhas onde tudo começa. Aqui é o ponto baixo, que é o que a gente vai aprender hoje, sobre pontos baixos. Então, aqui fica dessa forma o ponto baixo, tá? O ponto baixo ele é muito utilizado para fazer amigurumi, para fazer tapete, para fazer bolsa, para fazer chapéu. Então, ele é um ponto que ele fica bem fechado, bem estruturado, né? E ele é muito gostoso de trabalhar. Então, esse é o ponto baixo que a gente vai aprender hoje. Esse aqui é o meio ponto alto, tá? Não quero confundir a cabeça de vocês. Hoje eu estou aqui fazendo uma apresentação dos pontos, para a gente poder diferenciar um do outro, mas o que a gente vai trabalhar vai ser com ponto alto. Desculpa, com ponto baixo. Esse aqui, então, é o meio ponto alto que a gente vai aprender nessa sequência de aulas sobre os pontos. Este aqui é o ponto alto, que é o que a gente usa demais em todas as peças, né? Na maioria das peças, então, a gente usa o ponto alto. Ele fica desse jeito. É muito gostoso de trabalhar esse ponto, que é o ponto básico para tudo, né? Esse aqui, então, é o ponto alto duplo. O ponto alto duplo tem algumas variações. Pode perceber que aqui eu comecei de um jeito. E aqui ele já é de outro jeito. Ó, aqui ele é de uma forma. E aqui ele já é de outra, porque ele tem duas formas de fazer o ponto alto duplo. E a partir do ponto alto duplo, tu pode fazer o triplo, pode fazer quádruplo. E aí, então, vai dependendo da peça. Eu quero fazer uma peça aí, né, vamos dizer, uma peça de vestuário, e aí eu quero os pontos bem altos, bem abertos, aí dá para trabalhar a criatividade. E aqui eu trouxe nesse fio diferente, nessa cor diferente, para mostrar o ponto baixíssimo, porque o ponto baixíssimo, ele é muito utilizado como acabamento, tá? Então, a gente utiliza ele muito no acabamento. Pode perceber que ele fica uma forma de quase uma costura, né? Olha aqui, ó, parece que ele foi feito até a máquina, né? Mas ele foi feito com agulha, tá? Ele foi feito com a própria agulha. Então, eu usei aqui um outro fio diferente, de uma cor, de um outro tom, para a gente ter essa percepção, essa diferença de como ele fica. O ponto baixíssimo ele é muito utilizado para acabamento, ele é muito utilizado para a gente unir, né, um ponto ao outro no fechamento do trabalho. Ele é muito utilizado também para. Esqueci o termo agora. Para fazer emendas, né? Então a gente utiliza também bastante para fazer as emendas.
Esse, então, é o ponto baixíssimo. E eu trouxe aqui uma outra ideia, uma outra opção de correntinhas. Isso aqui a gente vai também aprender no decorrer dessa sequência de aulas, tá? É uma outra forma de fazer as correntinhas. Gosto muito de utilizar esse modelo para fazer alcinhas, para fazer cordão, para começar uma peça, porque ele fica um pouco elástico, olha, um pouco elástico, dependendo do fio que se utiliza, principalmente o fio com lycra, ou então um fio com um fiozinho de lã, ele tem uma elasticidade, ó, então ele dá uma espécie de elasticidade, né? Na lã, ele é muito utilizado para fazer cachecol, né? O gola, sabe aquelas golas fechadas, que daí ele dá um pouco dessa elasticidade, assim. Então, esse aqui é uma forma de fazer correntinha que eu aprendi, eu amo usar esse modelo, então a gente vai aprender no futuro, certo? Então, aqui são os pontos básicos, o começo de tudo, para a gente aprender a fazer crochê. Eu vou utilizar, então, aqui, vou fazer aqui hoje o ponto baixo, vou deixar aqui os pontos que a gente vai aprender no futuro de lado. E aqui eu trouxe uma amostra de como que fica o ponto baixo, né? Como eu falei no começo, ele é muito utilizado para amigurumi, para quem quer fazer amigurumi, chapéu, que daí o chapéu fica bem estruturado. Pode também usar para fazer um tapete, por exemplo, quer fazer um tapetinho de porta, né? Com fio aí número 6 ou número 8, né? Com uma agulha número 3,5 ou 4, né? Para ficar bem firmezinho assim, ele fica bem legal. Para fazer um ponto mais fechado e para fazer uma peça mais estruturada, porque pode ver que ele fica mais grossinho, ó, certo? Então, é esse ponto que a gente vai trabalhar hoje, tá? E aí, o começo de tudo, que a gente, né, vai começar essa peça, esse ponto, com a correntinha, como eu ensinei nas aulas, na aula anterior, né? Naquela sequência, na primeira sequência de aulas aqui do crochê. Então, tem ali a aula sobre os primeiros passos, né? O começo de tudo com a correntinha. Então, a gente vai colocar aqui de novo, né? Vamos começar aqui do começo, fazendo a volta, como eu faço, segurando aqui e puxando para trazer o primeiro pontinho aqui da correntinha, né? Como eu falo, eu seguro a agulha dessa forma, né? Muita gente segura aí da maneira que achar mais confortável e adaptável, né? Tô usando, como eu falei, a agulha 2,5 com o fio amigurumi mercerizado, que é excelente para trabalhar. Então, vamos fazer aqui 20 correntinhas. Eu já fiz a primeira. Então, vamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, nós temos aqui 20 correntinhas para a gente começar a fazer o nosso ponto baixo. Vou trazer aqui para a gente medir como que fica a quantidade de... Desculpa, bati tudo aqui. Em centímetros, quanto que fica, tá? Em centímetros, ele vai ficar com exatos 10 centímetros. Então, deixa eu levar lá. 20 correntinhas, ele vai ficar exatos 10 centímetros sem esticar, ó. Tá? Então, 20 em 20 correntinhas, ele fica aí 10 centímetros de correntinhas. Para a gente ter mais ou menos uma noção de quanto que é em centímetros, né? Então, vamos lá. Vamos começar, então, com os primeiros pontos aqui do ponto baixo. A gente vai dar a altura dessa primeira carreira, tá? Então, eu vou pular esse primeiro ponto aqui, essa primeira correntinha. Então, tem essa primeira aqui, vou pular essa aqui e vou para a terceira correntinha, tá? No caso, seria a segunda, né? Porque esse aqui a gente tá ali com o ponto, com a agulha. Então, seria a primeira aqui e a segunda. A gente vai colocar a agulha nessa segunda correntinha. Vou levar a agulha lá atrás, vou puxar esse fio para frente. Subo aqui 2 alcinhas. Vendo 2 alcinhas? Coloco a agulha lá atrás, puxo esse fio para frente novamente e faço aqui o meu pezinho, né? Como se fosse aqui o cantinho do trabalho, tá? E subo uma corrente. Para dar esse pezinho aqui, para dar esse início aqui do trabalho. Então, aqui a gente utilizou essa alcinha. Então, vamos começar aqui do começo. Ó. Coloco aqui a agulha. Pulo uma correntinha e vou aqui para a
próxima correntinha. Tá aqui o meu trabalho aqui. Pulo uma corrente, vou para a segunda correntinha, boto a agulha ali dentro, trago esse fio que tá lá em cima, que tá lá atrás, e eu fiquei com 2 alcinhas, levo de novo essa agulha lá atrás e trago o fio para frente. Certo? E aí a gente sobe aqui uma correntinha para a gente trazer então a altura do nosso começo, da nossa carreira, tá? Aqui foi utilizado, então vamos para a próxima correntinha. Coloco a agulha, puxo esse fio que está lá atrás, trago para frente. Eu vou trazer mais 2 alcinhas, ó. Coloco a agulha, trago esse fio para frente e já vou fazer então o segundo ponto baixo. Vamos lá para a terceira correntinha. Levo a agulha lá atrás, puxo esse fio e formo aqui as 2 alcinhas. Levo novamente a agulha lá atrás, trago esse fio para frente e vamos fazer então a terceiro ponto baixo. Viu que ele vai formando ali, ó? Novamente, a gente vai repetindo dessa forma até o final da carreirinha de corrente. E isso a gente vai treinando até a gente pegar essa habilidade de fazer o ponto baixo. Então, aqui eu não dou espaço, né? Porque eu quero deixar o ponto um juntinho do outro. Coloco a agulha lá atrás, puxo esse fio para frente, eu fico com 2 alças na agulha, trago novamente esse fio para frente, passo pelas 2 alças e puxo. E ele então vai formando o ponto baixo. Está aqui o nosso ponto baixo, que foi da forma que a gente fez aqui. O nosso pontinho baixo aqui, ó, primeira carreira. Ó, ele vai ficar assim, ó. Dessa forma. Vamos lá, então, dar continuidade. Coloco a agulha dentro da correntinha, trago esse fio para frente, junto nas 2 alcinhas e puxo esse fio para cima. Coloco a agulha na correntinha, trago esse fio para frente, fico com 2 alcinhas na agulha, trago novamente esse fio e vou fazendo. Uhul! Meia carreirinha de ponto baixo. E assim vamos sucessivamente até o final dessa correntinha. Então, a gente vai pegando, ó, o jeito. Aí, o que que eu faço? Quando esse ponto vai aumentando aqui, eu seguro aqui, ó. Eu seguro aqui entre esses 2 dedos. Eu seguro aqui. Isso a gente vai pegando habilidade, né? Eu seguro ali e vou trabalhando a minha peça. Ou faço assim também, ó. Seguro aqui na palma da mão com o dedo anelar, que daí eu trabalho, né? E eu fico segurando essa parte aqui para ele deixar retinho pra gente ver como vai ficando, ó. Também, se quiser trabalhar solto, fica à vontade. Voltando então para a gente concluir, né, essa primeira parte aqui dos pontos baixos, né? Concluindo aqui então os pontos baixos dessa primeira carreira, né? Então a gente vai dar continuidade fazendo aqui uma segunda carreira para a gente ter uma noção de como que fica, né? Eu mostrei aqui então que ele fica desse jeito aqui, né? Ele vai ficar assim. Então, esse aqui é o resultado de como vai ficando os pontos baixos, né? Carreira sobre carreira. Eu vou fazer aqui a segunda carreira para a gente treinar aqui. Então, vou subir aqui uma correntinha, né? Vou virar o meu trabalho e vou então colocar aqui a minha agulha, não nesse primeiro ponto, aqui no segundo, ó. Tá? Então, coloquei a agulha, trouxe a agulha aqui, o fio para frente. E vamos começar assim para ele poder ficar retinho, tá? Porque se começa naquele primeiro ponto, ele vai abrindo e eu não quero que ele abra, eu quero que ele fique reto.
Então, vamos aqui pro segundo, aqui pro terceiro, essa terceira casinha aqui. Vamos colocar a agulha aqui dentro. Traz o fio, vai ficar com 2 alcinhas. Puxa o fio para frente, fez o ponto baixo. Então, a gente dá continuidade nos pontos baixos, na sequência, para a gente formar, então, essa segunda carreira. Tendo como base desde o primeiro pontinho lá que a gente aprendeu no início do vídeo. Então, coloca a agulha lá dentro, puxa o fio, fica com 2 alcinhas na agulha, puxa o fio de volta e forma, então, o ponto baixo. Aproveitando, então, para pedir a vocês, né, que estão assistindo o vídeo, se estão gostando, se inscrevam, né, aqui no canal, ative ali o sininho para as notificações, como todo mundo pede, porque inscrevendo, curtindo e ativando o sininho, o YouTube vai entender que esse vídeo é legal, que outras pessoas podem assistir, né, e vai entregando para mais pessoas, para ter bastante, para chegar, né, a mais pessoas, para as pessoas também, para outras pessoas também aprenderem. Como eu falei lá no comecinho, na primeira sequência de vídeos, tem muita gente ensinando crochê, e isso é muito bom. Então, acredito também que algumas pessoas também podem se conectarem aqui a este canal e ao meu perfil para aprender comigo. Afinal, conhecimento não pode ficar só para a gente também pode passar. Então, vamos encerrar aqui a segunda carreira, né? Aqui dos pontos baixos. Então, aqui tá a outra parte. Então, ele vai ficando assim, ó. Ele vai ficando desse jeito. Os pontos baixos, né? Como eu mostrei aqui, como eu fiz aqui nessa amostra, ele vai ficando dessa forma aqui. Sempre trabalhando com ponto baixo, né? Que é essa primeira sequência de vídeo que estou trazendo aqui para ensinar a vocês. Aí, então, a cada vídeo a gente vai dando continuidade, ensinando os pontos, né? Os pontos da sequência para poder futuramente aí produzir lindas peças. Então, se de repente quem quiser, vamos fazer aí um exercício. Então, vamos fazer exercício. Vamos produzir aí um jogo americano, uma peça, né? De um jogo americano de 35 centímetros por 20. E aí somente de pontos baixos. Para treinar, né? Para treinar bastante os pontos baixos. E já fazer aí uma peça de um jogo americano para treinar bastante o ponto baixo e ver como ele fica, porque ele vai ficar estruturado, ele vai ficar bonito, né? Pode utilizar o fio amigurumi, como também pode utilizar o fio barbante. O fio amigurumi estou usando, então, a agulha 2,5. O fio barbante pode usar a agulha número 3 ou 3,5, né? Dependendo aí do número e da indicação do fio, para deixar, então, essa peça bem estruturada. Fica legal fazer um jogo americano de ponto baixo, porque ele vai ficar bem durinho, vai ficar bem estruturado, vai ficar bem legal. Então, fica aí como exercício para quem quiser aprender a fazer o ponto baixo, né, a treinar bastante, fazer um americano, né, um porta-prato, um americano, uma peça, né, ou se de repente já se empolgar e querer fazer aí 2, 3 ou 4 ou 6 peças, já é um jogo completo para treinar bastante esse ponto baixo. Ok? Então é isso. Esse ficou, então, o primeiro vídeo, né? Dessa segunda sequência de vídeos sobre os pontos que eu vim aqui trazer para vocês. Se inscreve aqui no canal. Venham comigo nos próximos vídeos e a gente vai aprendendo junto a fazer crochê. Gente, é isso. Borboletinhas para vocês. Um beijo no coração. Siga a Braboleta. Até mais. Tchau, tchau.